Beleza, então vamos começar falando sobre getters nessa aula. Porém, antes de criar nossos getters, nós vamos criar aqui um outro estado, um outro state para nós, certo? Esse state será uma lista, certo, de tarefas. E esse é um ótimo exemplo, por quê? Porque basicamente, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de software, digamos que 70% do tempo a gente está iterando arrays de objetos, certo? Então é sempre bom exercitar isso, entender isso, como funciona bem, etc. Então aqui nós temos esse array vazio, por enquanto, e nós vamos ter objetos. Então, primeiro, eu vou criar aqui um id, que vai ser 1. Esse objeto vai ter um atributo task, e aqui eu vou colocar aprender inglês, por exemplo. E ele vai ter aqui um boolean, done, e ele vai ser true ou false, beleza? Agora, pessoal, eu vou simplesmente copiar duas vezes essa linha para baixo. Vou tirar essa última vírgula aqui da terceira linha, beleza? E aqui eu vou alterar os IDs e vou alterar também as tasks. Essa aqui é aprender Vuex, beleza? Essa última pode ser ir para a academia. Caso você queira, você pode pausar nesse ponto e copiar. Joia! Agora, galera, é a hora da gente começar a ver aqui os nossos getters, que é muito simples, beleza? Então vamos criar aqui, ó, como os getters são uma parte da store, né? Então a gente tem aqui o objeto state, né? E a gente vai colocar aqui uma vírgula, beleza? E a gente vai criar aqui, vou dar um espaço maior, a gente vai criar aqui um objeto getters, certo? E ele também vai ser um objeto. O primeiro getter que eu vou criar é para mostrar para vocês o caso aqui do nosso counter que eu disse na última aula. Então, aqui ó, counter, count, né? Count by 2. E basicamente, esse cara aqui vai receber uma single line arrow function, ou seja, arrow functions a gente tem essa estrutura, né? Onde a gente passa o parâmetro, a setinha e depois aqui o nosso código. Como é uma single line arrow function, a gente não precisa passar as chaves para ele. E como nós só temos um parâmetro, a gente não precisa passar também os parênteses, beleza? E o que esse getter tem que devolver para nós? Ele tem que devolver o nosso estado, .count, vezes 2, beleza? E eu vou criar aqui, antes de criar um novo getter, né, em cima desse to-do aqui, a gente vai salvar isso aqui e nós vamos mapear isso aqui, né, no nosso computed property para o nosso getter. Eu vou adicionar uma vírgula aqui na nossa computed property, depois do counter, e vou fazer um count by 2 aqui. Vou colocar o mesmo nome do getter, beleza? E ele vai fazer o mesmo aqui desse caso, só que ao invés de buscar em state, ele vai buscar em getters. Então a gente vai ter um return this.store, e é importante, pessoal, eu não me lembrei de falar na última aula, de passar esse cifrão aqui, ó, antes da store, certo? .getters.count by 2, certo? Aqui no nosso index.html a gente pode colocar aqui um count by 2, indo aqui no nosso navegador, atualizando a página, a gente vai ter o dobro, certo? A gente tinha 3 vezes 2, 6. Eu vou até colocar isso aqui dentro de um H1, para que fique melhor a visualização, né? Perdão por isso, mas para que fique melhor a visualização para vocês aí nos nossos exemplos. Então agora fica mais fácil de enxergar. Muito simples. Voltando para o nosso código, vamos criar agora um getter que vai simplesmente listar esses to-dos aqui, porém todos que têm o done true. Então, para que a gente perceba isso, eu vou colocar um done aqui como false, que é o de id2, beleza? Coloquei esse id2 aqui, ó, como false, o done dele, e agora eu vou criar um segundo getter. Coloco uma vírgula aqui e crio um novo getter. O nome desse getter vai ser done
todos. Esse exemplo, pessoal, ele está disponível na própria documentação do Vuex, certo? A gente está simplesmente aqui fazendo exemplos simples mesmo, que vem lá da documentação, para que vocês vejam que é muito simples trabalhar com essa estrutura que o Vuex traz para nós. Por enquanto, a gente está só buscando dados, certo? A gente vai ver, vai aprender ainda como alterar esses dados da história, etc. Mas fica tranquilo que é muito simples. Não somente buscar os dados, mas alterar os dados também é muito prático, beleza? Então aqui o nosso Done Todos vai ser o mesmo esquema, arrow function de única linha. Então aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o state.toDo, né, que é esse cara aqui, e vai fazer um filter nele, né? Então o filter é um bloco que ele retorna os objetos iterados se determinada condição for aceita. Então o filter ele recebe aqui uma arrow function também, que vai ser um to-do. A verdade é que eu vou alterar esse to-do aqui para to-dos, certo? Para que a gente saiba que é uma lista, e nesse caso aqui, cada objeto iterado vai ser um to-do. E para filtrar o que a gente quer aqui, o que nós precisamos fazer? A gente precisa pegar o nosso to-do e conferir se o done dele é igual a true, certo? Porém, a gente não precisa fazer esse igual a true, porque basicamente o done retorna true ou false, porque é um boolean. Então, basicamente, to-do.done. Ou seja, nesse caso aqui, o filter só vai devolver todos os to-dos, né, dessa lista aqui, que tem o done igual a true. E agora nós vamos aqui criar uma computed property para esse cara, certo? Então vou adicionar aqui uma vírgula e vou criar aqui um done todos. Vai ser uma functionzinha e ele vai retornar this.store.getters.done todos, beleza? E agora, para que a gente consiga listar ele lá no nosso index.html, a gente vai criar aqui, eu vou criar aqui um H3, H3 e to-do list, certo? E aqui embaixo eu vou criar aqui uma UL e nós vamos ter aqui uma LI. E aqui a gente vai fazer um vfor. Esse vfor é basicamente útil para quando a gente precisa iterar sobre alguma coisa aqui no nosso front-end dentro do Vue.js, certo? Então, vfor. E aqui a gente tem uma sintaxe bem simples para ele. A gente vai falar to do, certo? In done to dos. Ou seja, ele vai buscar esse done to dos. Nesse caso, ele espera que isso aqui seja um array. E cada item iterado ele vai chamar aqui dentro desse bloco de to-do. Então, cada vez que ele iterar, cada item do array será nomeado com essa variável to-do, certo? Muito simples. Aqui a gente, basicamente, dentro desse LI, vai fazer um to-do.task, para ele retornar aqui a tarefa que nós criamos aqui no nosso objeto, né? Vocês verem aqui que nós temos aqui dentro do to-do, do to-dos, né? Essa task. Beleza? Então, vindo aqui para o nosso browser, basicamente atualizando a página, agora a gente tem aqui um to-do list. Eu vou remover lá o acento do inglês aqui, só para ele não ficar com aquele erro de encoding lá, que nós removemos as tags, as meta tags, para ficar mais simples para você copiar, certo? E aqui vocês podem ver que ele listou apenas aprender inglês e ir para a academia. Por que isso? Porque o item 2 aqui, né, a task 2, aprender Vuex, está com done false. E como a gente está listando somente os que estão como done, né, que tem done true, ele não aparece. Joia? Então você pode aqui alterar qualquer um desses aqui para false ou para true, e vocês vão ver que vai alterar lá no nosso front-end. Basicamente, pessoal, getters são muito úteis para esse tipo de coisa. Você pode simplesmente usá-los para fazer por exemplo, vou adicionar um getter aqui que retorna o count. Então a gente faz aqui um count é igual ao state.count. E ele simplesmente retorna o estado. Muita gente trabalha dessa forma, não é errado.
É até muito bom fazer isso, porque aí você nunca mostra diretamente o seu state no front-end, mas você pode também fazer igual nós fizemos aqui. No projeto que nós iremos criar formas, né? Existe uma forma, os maps do Vue.x, que eles facilitam para a gente listar esses components, né? Mapear esses components aqui na nossa instância Vue.js, mas isso é melhor a gente deixar lá no projeto prático, que vocês vão entender melhor como funciona, certo? Então eu vou apagar esse count aqui, a gente não precisa dele. Era só para mostrar que é possível, certo? E vamos para a próxima aula. Valeu!